Muitas vezes, os maiores aprendizados vêm justamente dos encontros e desencontros. E aceitar isso é um grande passo para uma vida muito mais leve e feliz. Quantas vezes você já se sentiu mal, triste ou até mesmo rejeitado por não ter as suas expectativas atendidas? Algumas pessoas colocam expectativas demais no outro. E quando dá errado, meu amigo, é muito comum a pessoa ficar mal, triste, ficar realmente destruída por conta disso. E talvez você que está me assistindo seja uma dessas pessoas que coloca muita expectativa em cima do outro. E eu não sei se você já parou para pensar que essa atitude ela só faz aumentar a ansiedade e afasta você da sua paz, da sua saúde mental. E uma coisa eu garanto a você, essa necessidade de expectativas, de controle e muitas vezes de não aceitar a diferença do outro está acabando com você. Então, se é comum você se sentir rejeitado ou até mesmo às vezes raiva quando as suas expectativas não são atendidas, e pior, por conta disso, a sua ansiedade fica ainda mais forte. Então, se é o seu caso, fica nesse vídeo, porque eu vou falar sobre como lidar com as expectativas frustradas e a importância de aceitar a diferença do outro. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas. E é muito comum as pessoas buscarem a hipnoterapia, procurarem atendimento comigo para tratar demandas relacionadas a problemas devido às expectativas que as pessoas colocam nos outros. A grande questão é que todos nós temos expectativas sobre os outros. Na maioria das vezes, nós nem percebemos isso, mas isso é natural do ser humano. Todo mundo cria essas expectativas. O problema é quando você não entende, não compreende que criou essas expectativas e, principalmente, não sabe lidar com elas. Dito isso, não tem como você evitar, digamos assim, o prejuízo de você se sentir frustrado por alguma coisa que aconteceu que o outro não atendeu às suas expectativas, porém você pode minimizar o problema entendendo que o outro, muitas vezes, não tinha a obrigação de fazer o que você gostaria que ele fizesse, porque foi você que colocou essa expectativa nele, não o outro disse que ia fazer. Este é um exemplo de como lidar melhor com as frustrações. É entender que as pessoas têm as suas diferenças, cada qual tem as suas próprias necessidades, enfim. E daqui a pouco, ainda nesse vídeo, eu vou ensinar algumas estratégias de como você pode fazer para sofrer o mínimo possível ou até mesmo nem sofrer por conta de expectativas não atendidas. Mas antes, você precisa entender uma coisa. Muitas vezes, quando essas expectativas não são atendidas, surgem a frustração, sentimento de raiva ou até mesmo rejeição. E a ansiedade, muitas vezes, nasce justamente por conta desses sentimentos que aparecem decorrente da frustração da expectativa dos outros. E além dessas questões que eu coloquei, muitas vezes surge uma ansiedade muito forte que nasce, em parte, por uma tentativa, uma necessidade de controle daquilo que está fora do alcance, que são as reações alheias. Inclusive, só abrir um parênteses aqui, o estoicismo é uma linha da filosofia que ajuda muito a lidar com questões relacionadas à ansiedade vinculadas àquilo que não está sob nosso controle. Eu tenho um vídeo no canal sobre estoicismo, depois você pode ir lá dar uma conferida, mas é muito interessante para quem sofre com ansiedade, principalmente por questões relacionadas a o que não está sob o nosso controle. Agora, voltando aqui com relação à expectativa e à necessidade de controle sobre as atitudes do outro. Muitas vezes a gente espera um parabéns no nosso aniversário, uma palavra de incentivo quando você alcança alguma coisa, conquista algum objetivo, por exemplo. Talvez o reconhecimento de alguma coisa que você fez ou até mesmo a retribuição de um favor que nunca vem. Às vezes você ajuda alguém e você espera que essa pessoa possa te ajudar também quando você precisar. E isso, esses exemplos que eu dei, eles vão gerar sentimentos de ingratidão, de raiva, rejeição, tristeza. O que tudo isso pode desencadear a ansiedade. Você pode começar a sentir aquela sensação que você é um, entre aspas, um besta, que faz tudo por todos e ninguém faz nada por você. A questão aqui que eu quero passar como reflexão nesse vídeo
é que cada qual tem a sua história, cada qual teve as suas experiências de vida, tem a sua forma própria de ver o mundo, e ninguém nunca vai pensar ou sentir igual a você. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não ligo muito para aniversários, os meus aniversários. Eu não sou uma pessoa que espera receber parabéns, ligações, mensagens, não. Para mim é um dia comum, enfim. É a minha forma de ver meu aniversário. Só que eu sei que muitas pessoas se importam demais com isso. Eu sei que tem pessoas que ficam muito felizes quando recebem uma ligação ou uma mensagem parabenizando pelo aniversário. E a consequência de eu não me importar com o meu aniversário é não lembrar da importância que o outro tem do aniversário da pessoa. Então eu raramente lembro de ligar, de mandar uma mensagem, e isso pode fazer com que a outra pessoa que lembrou de mim, por exemplo, se sinta ofendida, se sinta mal porque ela lembrou do meu e eu não lembrei do dela. Então, nessas situações, é muito importante que a pessoa entenda que não é porque ela não recebeu uma ligação que a outra pessoa não se importa com ela. Eu dei esse exemplo porque é uma coisa bem comum. As pessoas gostam de ser parabenizadas no aniversário. E eu, no meu caso, eu acredito que eu seja o único, né? Inclusive, comenta aqui se você também tem o costume de esquecer. Eu não lembro de fazer isso. E eu sei que algumas pessoas podem se chatear. Então, as pessoas podem colocar uma frustração, uma expectativa, na verdade, em cima de mim em relação a isso, e eu não atendê-las. Isso não quer dizer que eu não me importo, que eu não gosto da pessoa em questão. Então, é muito comum isso. Você tem que entender que cada qual tem uma forma própria de ver o mundo. E isso faz com que ela tome atitudes, comportamentos que não são compatíveis com os comportamentos e atitudes que você gostaria que ela tivesse. Claro, eu não estou aqui dizendo situações a qual a outra pessoa faz algo que te faz mal. Não é isso. Também não é, porque a pessoa tem uma visão de mundo diferente, ela tem o direito de me magoar, de me fazer mal. Não. Eu estou falando nesse sentido, de não ter a atitude que eu espero que ela tivesse. Aí, claro, você tem que avaliar cada caso. Por quê? Às vezes a pessoa pode realmente não estar nem aí para você, não se importar com você. Então você tem que analisar, refletir, pensar. É uma pessoa que, na verdade, ela sim gosta de mim, só que é o jeito dela? Ou não? Aquela pessoa ali não vale a pena estar próximo. O que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa entender que nem todo mundo vai agir como você espera que ela haja. E quando você entende isso, quando você compreende isso, isso é libertador. Agora, para algumas pessoas é mais fácil compreender isso e para outras pessoas não. E justamente por conta disso, eu estou trazendo agora algumas estratégias que vão ajudar você a pensar, a refletir e a lidar melhor com isso. E a primeira é: reconheça e aceite as suas expectativas. Antes de se frustrar, pergunte-se: que expectativa eu coloquei sobre a pessoa? Porque lembre-se, a expectativa é sua e não do outro. Você precisa entender que todos nós criamos expectativas, só que nem sempre elas são reais. Segundo ponto é: mantenha uma comunicação clara e aberta. Em vez de supor que o outro adivinhe o que você espera, expresse de maneira gentil, educada e principalmente clara o que você precisa, o que você espera. Você precisa aprender a ouvir sem julgar. Você precisa dar espaço para o outro também explicar o lado dele. Lembra que eu falei que cada qual tem a sua visão de mundo? Então, é muito importante ouvir o que o outro tem a dizer. Terceiro ponto é: aceite a autonomia do outro. Você precisa lembrar que cada qual é responsável pelos seus próprios sentimentos e escolhas. Não tente controlar como o outro age. Foque no que está no seu alcance. Último ponto: invista no autoconhecimento. Busque entender de onde vêm as expectativas que você cria. Será que vem de crenças antigas ou de experiências passadas? Quanto mais você se conhece, menos você depende das reações externas para se sentir bem. E uma dica bônus aqui para você refletir é a seguinte: pergunte-se para si mesmo: o que eu posso aprender com essa diferença e com essa situação? Muitas vezes, os maiores aprendizados vêm justamente dos encontros e desencontros. E aceitar isso é um grande passo para uma vida muito mais leve e feliz. A grande virada acontece quando você percebe que você não está nessa vida
para mudar ninguém, mas aprender com as diferenças. Aceitar que as pessoas não vão agir sempre como você espera, eu garanto a você, isso é libertador. Isso tira um peso enorme das costas. E se essa mensagem fez sentido para você, considere compartilhar com algum amigo, alguém que você conheça, que acredite que possa também se beneficiar desta mensagem. E também, não esquece também de curtir e comentar com a sua opinião. Se você concorda sobre o que foi dito aqui, se você discorda, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, será sempre muito bem-vindo o seu comentário, porque ele pode inclusive ajudar outra pessoa que vai assistir esse vídeo e pode ler o seu comentário e ter algum insight, enfim. É importante que a gente possa criar aqui uma comunidade onde todos nós possamos nos ajudar.